Olá, internauta! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos vendo. Se ao vivo, boa tarde. Agora, 18 horas e 10 minutos. No ar, o programa Observatório Infinity. O primeiro programa de 2012, hoje, terça-feira, 10 de janeiro. Faltam 356 dias para acabar o ano. Este ano, um ano bissexto, ou seja, um ano de 366 dias. Bissexto é o ano no qual é acrescentado um dia extra, ficando ele com 366 dias, um dia a mais que os anos normais de 365 dias, que ocorre a cada 4 anos. Isso é feito com o objetivo de manter o calendário anual ajustado com a translação da Terra, que é o tempo que ela leva para dar uma volta ao redor do Sol, junto com os outros planetas. O tempo necessário para completar uma volta de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. O último ano bissexto foi 2008 e o próximo será em 2016. Então, o Observatório Infinity também é cultura. Achei interessante esse negócio do ano bissexto, né? Porque nem todo mundo sabe o porquê que de 4 em 4 anos nós temos 366 dias, ou seja, os meses de fevereiro com 29 dias. É por conta dessa volta que a Terra dá ao redor do Sol, não é isso? É um movimento de translação. Hoje, a Igreja Católica comemora o dia de São Camilo, São Guilherme de Borges, neto de Pedro o Eremita. Festa de São Gonçalo de Amarante. São Gonçalo é aquele que toca viola? Aí é uma boa pergunta, né? Eu, sinceramente... Ele é um santo popular, se for esse, é um santo popular bastante celebrado por aqueles que gostam de uma moda de viola. Pois é. Hoje, como vocês já ouviram, aí o André, meu irmão, já iniciando aqui comigo novamente o ano de 2012, primeiro programa de 2012 do Observatório Infinity, mas hoje o primeiro programa é um programa especial, temos aqui a presença do arquiteto urbanista Paulo Biller, né? E do advogado, renomado advogado, Dr. Sebastião Pinto da Cunha, que vão aqui nos ajudar a elucidar alguns assuntos que estão aí em pauta nos blogs, na internet, nas esquinas de Serra Negra. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vale ressaltar que nós estamos de luto, porque a semana passada faleceu o serrano Silvio Bertolini, o músico Silvio Bertolini, 80 anos de idade, é aquele que fez o hino extraoficial, né, do Carnaval Serrano, Molduras de Minha Terra. Que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou, Serra Negra é mais bela, entre outras belas do meu Brasil. Então, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma homenagem ao Silvio Bertolini, uma música que marcou época. Tenho certeza que muitos de nós aqui, nos carnavais antigos, eu e minha esposa não esquecemos dessa música, porque no meio dos antigos carnavais de Serra Negra, nos salões do Serra Negra Esporte Clube, essa música tocava muito, nas ruas tocava muito também, e é uma música que marcou, é uma música que quando a gente ouve, ela chega a emocionar realmente, porque nos remete ao passado e nos remete à paixão que nós temos por nossa terra, que é o que nos move a fazer esse programa aqui semanalmente, para mostrar um pouquinho de quanto nós gostamos e quanto nós amamos a nossa terra. Então, Chicão, por favor, coloca a música para a gente ouvir aqui, em homenagem ao Silvio Bertolini. Berço que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou, a história já gravou seu
nome, cidade de encantos mil. Serra Negra é a mais bela entre outras terras do meu Brasil. Eu quero cantar bem alto para o meu povo, Deus quis assim. Linda terra onde eu nasci, terço que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou. A história já gravou seu nome, cidade de encantos mil. Serra Negra é a mais bela entre outras terras do meu Brasil. Eu quero cantar bem alto para o meu povo, Deus quis assim. Sua terra é moldura e seu vale sempre em flor, suas fontes têm ternura e nos dá sublime amor. Como é belo o cenário da cidade onde nasci, Serra Negra é um encanto, Deus a fez tão bela assim. Linda terra onde eu nasci, berço que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou. A história já gravou seu nome, cidade de encantos mil. Serra Negra é a mais bela entre outras terras do meu Brasil. Eu quero cantar bem alto para o meu povo, Deus quis assim. Sua serra é moldura e seu vale sempre em flor, suas fontes têm ternura que nos dá sublime amor. Como é belo o cenário da cidade onde nasci, Serra Negra é um encanto, Deus a fez tão bela assim. Gente, vocês viram que essa música realmente, esse hino, né, é uma coisa maravilhosa que nos emociona mesmo, né? Então eu queria que o André, o Paulo Biller, que está aqui com a gente, acho que o doutor não... O doutor também deve lembrar do Silvio. Do Silvio. O Silvio é da minha geração. Ah, é? Ele tem a minha idade, 80 anos. Eu li com muita tristeza sobre o passamento dele. No último jornal, no jornal de dezembro, Serra Negrense, ele publica um artigo tocante que ele fala de seus antepassados. Ele fala de seu avô, fala de sua família, da casinha modesta onde a sua família se instalou pela primeira vez, das cocheiras. O Serra Negra perde um de seus grandes valores. E eu, particularmente, que fui seu amigo pessoal, ele ia sistematicamente à minha casa, pelo menos uma vez por ano, minha casa de campo lá no bairro das Tabaranas, de baixo, ia lá, tocava o seu instrumento, tomava um café, ia na casa do Paulinho Chor, fazia a mesma coisa. Ali eu via nele um grande artista. Porque aquele que diz que é culto e não transmite aquilo que sabe, não é culto. Ele era um músico culto. No seu centenário de Serra Negra, ele apresentou um projeto do Serra Negra, que era magnífico. Né? O João Corato também. E a Amanda Maria Rita Reale também. Eu tive a oportunidade, foi escolhido o Coronel Nogueira, tudo bem, mas os trabalhos deles não deviam nada ao hino de Serra Negra, que é muito repetitivo, foi inclusive instituído por um dos meus maiores amigos, porque nós fizemos parte do bastimento. O Coronel Henrique Nogueira, o maior amigo, fomos para Santos juntos, éramos inseparáveis. Mas os outros projetos não deveram nada a ele. Foi uma questão política na ocasião. É verdade. Ele escrevia no jornal. Então, você vê, todo mundo tem uma passagem com o Silvio, que de fato é uma pessoa que, né, André? Sim, ele foi uma pessoa extremamente importante na história da cidade. Como o doutor Sebastião bem ressaltou, ele não esquecia aqueles que ele conhecia. E ele fazia, vamos chamar de via sacra? Fazia uma via sacra. Uma via sacra para cumprimentar todas as pessoas, todos os familiares, todas aquelas pessoas que ele conheceu, com quem ele conviveu. Dentre esses, além do senhor, minha mãe também.
Porque ele, quando criança, trabalhou junto com o meu avô ali na Casa Marca e ele, volta e meia, aparecia lá com o pistão na loja e tocava o pistão. Eu tenho a impressão que ele tinha muito amor para dar. Tinha. Então ele ia distribuir entre os amigos. Foi uma figura fantástica. Não, maravilhosa. Realmente é uma coisa. Eu não vou deixar de falar porque foi uma pessoa que marcou a minha vida. Tanto que o meu artigo de fundo no próximo jornal, que sairá lá para os dias 20, mais ou menos, eu já tenho uma crônica sobre ele prontinha lá. E ele foi uma pessoa importante não só para a Serra Negra, mas foi uma pessoa importante também na cidade onde ele morou, Campinas. Campinas, exato. Tanto que a CTV fez uma reportagem a respeito do seu passamento. A abertura dessa reportagem tocou exatamente a música que nós acabamos de ouvir. Ele fez ele é torcedor símbolo do Guarani. A Fátima adora o Guarani. Então eu sei dessas situações. Inclusive eu já fui a campo e eu assisti tocando pistão na arquibancada. Olha que maravilha. Ele era fantástico. É isso aí. Bom, então aqui plagiando o nosso amigo Lauro Correia, né? Que colocou assim, põe a foto do Lauro aí, Chicão, que disse o seguinte: descanse em paz, bom amigo, inseparável, do seu pistão inseparável, né? Leve ao céu o seu inseparável pistão ou trompete, que continuaremos ouvi-lo aqui na terra. Principalmente, aí eu faço de fato as palavras do Lauro, as minhas palavras, principalmente no carnaval que se aproxima, porque isso faz também com que as pessoas que aqui visitam, uma época de bastante turistas, né, se emocionem e passem a gostar com um hino desse, vivendo um momento gostoso, um momento prazeroso, e com a música, na emoção, gostarem ainda mais de Serra Negra. Então, aqui plagiei as palavras do Lauro, fazendo as minhas palavras. Tá, mais um detalhe também, a filha do Silvio, Adriana, a filha mais nova, com a filha caçula dele, postou no blog do Lauro um link para que aqueles que não puderem ir a Campinas acompanhar a missa de sétimo dia, aqueles que professarem a religião católica, que desejarem, poderão acompanhar a missa pela internet. Que maravilha. Há um link para exatamente fazer essa conexão. Olha, tá vendo que interessante? Fica aqui a dica. Muito bom. Bom, feitas as devidas homenagens, vamos dar seguimento ao nosso programa, André. No final do ano nós fechamos o exercício, podemos dizer assim, antes da última sessão de Câmara, né, de vereadores. Teve outra? Mas é exatamente por conta disso. Nós A última não era aquela que foi aprovado o orçamento e encerrou? Não. Houve uma sessão de Câmara, disse que até na Surdina. Na Surdina? Foi na Espreita? Pois é, cara, André. E ninguém soube? Não. Algumas pessoas, por exemplo, o prefeito, o vice-prefeito e algumas outras pessoas, a alta cúpula da prefeitura, com certeza soube. Porque sabe para que era essa sessão? Eu sei. Para dar nome de rua para alguém, para nome de praça para alguém. Não, foi uma sessão extraordinária, que inclusive ganharam para isso, mas você não sabe para que foi, André. Se não foi para isso, para que poderia ser então? O aumento de salário do prefeito. Será que eles ainda têm esperança de se eleger? Eu não sei, viu, cara? Isso é uma interrogação muito grande. Depois de um fiasco dessa natureza, eu conheço bem a história do Legislativo Serrano, desde o seu início, os 5 vereadores que instalaram a primeira Câmara ali na rua Santa Cruz, hoje é Escândalo Branco. Eu não vi na história de Serra Negra, tem vários livros publicados sobre Serra Negra, eu não vi uma Câmara tão omissa. E para mim, na realidade, nos tempos atuais, essa Câmara não existe. Ela é inexistente, porque se compete ao Poder Legislativo fiscalizar o Executivo, eu não vi fiscalização alguma. Eles caminham pelos descaminhos, porque as obrigações deles se circunscrevem justamente a vigiar. Pois é, doutor Sebastião, isso na minha opinião é governar em causa própria. Porque é o seguinte, e os funcionários públicos? E o funcionalismo? Tiveram um aumento também. Devem ter tido, né? Afinal de contas, se concederam um aumento para todos, os funcionários também foram contemplados para isso. Obviamente bem menor
do que os que foi. Não foi o mesmo percentual, não? Não foi, cara, André, não foi. Por que não, será? Aos funcionários dela apenas corrigiram pela inflação. Tudo Mas isso aí não aumento, né? Isso aconteceu, mas foi isso que foi dado a eles. Segundo me parece, partiu dos 2.300 tantos que eles ganham para 3.500. Olha, então. Parece que foi isso. Isso. O senhor veja bem quanto é aí 2.300. Deixa isso, eu sei. Isso acontece o seguinte. E aí eu fui participante do processo. Quando eu estive na Câmara de 2001 a 2004, o provento de um vereador era o salário mínimo. Certo. E há de se convir que esse é um valor também inferior para que qualquer vereador pudesse trabalhar. Naquela legislatura, nós atribuímos ao valor de R$ 1.850 para a legislatura seguinte, a partir de 2005. Considerando que era um valor razoável para que um vereador de Serra Negra, que comparece a uma única sessão, na nossa época eram 4 horas de sessão, mas uma sessão por mês era um valor condigno para que ele pudesse executar um bom trabalho. Fora isso, haviam posicionamentos internos lá que queriam levar esse valor ao limite estabelecido por lei, que chegaria até R$ 4.500. Nós conseguimos fazer com que esse valor fosse um valor razoável. Agora, para que mais? Se, como o senhor mesmo falou, se o trabalho de um vereador hoje em Serra Negra é sofrível, para não dizer outra coisa. Tem mais uma coisa, não é de se comentar muito, porque o Lauro andou comentando sobre a Câmara e o presidente da Câmara está processando o Lauro. Eu sou advogado de defesa do Lauro. Não sabia disso. Ele falou das omissões, coisas corriqueiras que estão acontecendo, e ele quer indenização. Quer receber dinheiro. Ele quer receber dinheiro. Tem uma ação justamente querendo indenizatória, apenas porque mencionou que o legislativo não funciona e não funciona mesmo. Mas então o que vai acontecer conosco aqui, cara? Pode vender o carro, pode vender o que coisas também. Estou sofrendo também uma ação proposta pelo senhor prefeito, somente porque eu falei que ele foi no espelho, né, e falou: senhor prefeito, eu quero uma aposentadoria parlamentar. Do outro lado, o reflexo dele respondeu: senhor prefeito, esteja à vontade. E era 27 de agosto de 2009. 27 de agosto de 2009. Ele entrou, mas já entrou recebendo a partir de 1º de agosto. Está recebendo. Em 2009. Então, eu tenho, inclusive, uma vez tentativa de conciliação. Não consigo ser conciliado do quê? Eu vou lá dizer, no dia 19, às 14 e tanto, 25, sei lá. Eu vou dizer apenas que não tem conciliação. É só um valor que ele está recebendo 3 vezes. Mas mesmo 3 vezes. Recebeu em 1995, no dia 11 de janeiro, uma quantia elevada e indevida. Recebeu depois, e é curioso, e recebeu depois uma outra quantia com uma ação criminosa que entraram contra a municipalidade. Recebeu, está aqui, ó. Ele ainda recebeu mais quantia. Do outro lado da Câmara, isso. Recebeu mais quantia. E eu entrei com ação popular a respeito desse caso. Mas com o senhor, doutor? É com o senhor, porque eu falei que ele recebeu. O juiz estranhou. O próprio juiz da época que tem lá. A Constituição comprova. O doutor Sebastião está falando. Consta na ação popular de 63, da outra vara. O caso Coroa está provando, provou. Meu Deus do céu. De fato. E o caso do requerimento, doutor. Eu já exibi esse requerimento aqui. Esse requerimento. Ele se dirige, o senhor Antônio Luigi Ítalo Frank. Ele se dirige ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância de Mineral Serra Negra. Né?
Ele próprio. Ele se dirige a ele próprio. É ele próprio. Está aqui a assinatura dele. Ele deferiu também. Ele deferiu também o pedido dele. Deferiu. Então é por isso que eu disse que ele foi no espelho. Senhor prefeito, eu quero aposentadoria parlamentar. Eu quero. Não, prefeito, eu quero. Eu vou pro lado e ela respondeu. Eu tenho vontade, Quanto o senhor quer? Ele perguntou quanto o senhor quer, não? Ele me perguntou isso, ele sabia uma tabela que eu havia exibido para os outros que têm direito. Sei. Mas ele já tinha recebido 2 vezes. Então passou a receber pela terceira vez. Bom, uma quantia devida. Sem comentários, Carlos André, sem comentários. Cuidado que vai socar, né? Bom, gente, vamos seguir a nossa pauta aqui, porque hoje o programa vai longe pela gente, né? É o seguinte, eu acho que vale ressaltar, porque aqui o nosso programa não tem só o intuito de falar coisas ruins da nossa municipalidade, da região, tem também o intuito de mostrar as coisas boas que acontecem em nossa cidade e nossa região. E uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias foi extraída do jornal A Tribuna de Amparo, que foi anunciado 155 milhões para a volta do trem em Amparo. Depois de 45 anos, Amparo pode voltar a contar com o transporte ferroviário. A construção de um ramal ferroviário entre Amparo e Pedreira, Jaguariúna e Campinas deverá começar em junho deste ano. E até 2015 terá início o transporte de cargas e passageiros por trens, reativando o trecho ferroviário de 30 quilômetros da extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. O último trem dessa empresa passou por Amparo no dia 2 de janeiro de 1967. Eu tinha 4 aninhos. Eu tinha 7. Você tinha 7, você está mais velho, né, velho? O dinheiro para a realização da obra já está garantido. Os prefeitos conseguiram aprovar 2 emendas ao plano plurianual 2012-2015 do governo federal, um valor de 20 milhões e outro de 135 milhões. O recurso será utilizado na elaboração do projeto e execução da obra. Essa notícia foi extraída do jornal A Tribuna. Eu achei isso maravilhoso, eu achei isso ótimo. Mas não tinha um projeto, uma ideia de trazer o ramal ferroviário de volta à Serra Negra? Será que não houve ação por parte dos prefeitos também? Na manifestação do Cinege em 1982, eu deveria proceder a coordenar a campanha dele, e eu perguntei ao Cinege, meu amigo em particular, eu perguntei a ele o que ele pretendia pôr no projeto dele. Ele falou a restituição da Maria Fumaça, trazer a Maria Fumaça. Eu falei, olha, a Maria Fumaça deve estar lá no Nordeste, não existe mais. E o lugar por onde ela passava já foi todo, já tem outros donos, então seria impossível. Teria que desapropriar tudo de novo. Para chegar de volta. Aí estava impraticável. Daí nós fizemos um outro projeto para ele, naquelas casas populares, etc. Já falei isso outro dia numa manifestação. E ele teve essa ideia de trazer, mas era impraticável. Entendi. Seria uma coisa fantástica. Agora. Mas olha, é impraticável, mas pelo que eu estou vendo. E com uma justiça ainda. Porque a Mogiana, na verdade, quem conhece a história da Mogiana, ela começou em Amparo. Isso é um orgulho para nós. Então. Ela se estendeu até Jardinópolis, lá Ribeirão Preto, etc. Né? Ela se estendeu. Mas, na verdade, ela nasceu em Amparo, os valores eram de Amparo, eu conheço o procedimento, a campanha, etc. Conheci até um dos engenheiros, que foi um dos baluartes, que depois morava em Dayatuba. Ele contava muito bem a história da Mogiana. E começou em Amparo. Legal. Então está aí uma boa notícia. Não é diretamente de Serra Negra, mas com certeza vai acabar beneficiando a nossa cidade. Porque eu imagino que junto com essa verba vem uma verba do governo estadual para arrumar as estradas da região. Da região que eu digo é de Amparo a Serra Negra, de Amparo ali nós. Vai vir? Alguém sabe se tem alguma verba disso? Eu só tenho a falar o seguinte, não sei, André. Mas o que eu digo para você é o seguinte, ainda bem que os prefeitos da região estão fazendo alguma coisa e que acaba indiretamente
de por caminho os outros, nos beneficiando, porque se fosse depender do nosso prefeito, nós não teríamos nada. Eu vou entrar num outro assunto, André, só para você ter noção como faz sentido isso que eu estou te dizendo, a respeito da Copa São Paulo de Futebol de Juniores. Você sabe que Águas Lindóia e Jaguariúna são sedes de grupos de chaves? E Serra Negra, por tantos outros anos, sediou também Chaves, porque isso é uma mídia espontânea, não é verdade? Quantos repórteres não estão aí cobrindo esse evento, que é um evento nacional, né? Porque vem equipes do Brasil todo. 96 equipes participantes. Exatamente, é um acontecimento do momento, do mês de janeiro, em termos de mídia, né? E de esporte também, porque não existe nenhuma outra competição. Então, essa coisa veio a calhar por conta disso mesmo. Ainda bem que as demais cidades estão fazendo alguma coisa que indiretamente acaba nos beneficiando. Porque do contrário, nós estaríamos aqui fazendo o quê, cara André? Nós ficamos com os restos que caem da mesa dos outros municípios. Eu estou mais ou menos assim mesmo, doutor Sebastião. Eu acho que o senhor tem razão. Você sabe que esse final de semana eu recebi um cliente na loja, no meu estabelecimento, e ele é o secretário de Educação de Arthur Nogueira. E estávamos trocando ideias a respeito de práticas administrativas de Arthur Nogueira, aí de Serra Negra, quando ele me informou o seguinte, que o atual prefeito de Arthur Nogueira, quando assumiu, ele assumiu com um orçamento municipal de 28 milhões. Sabe qual é o orçamento de hoje da cidade de Arthur Nogueira? Não. 106 milhões de reais. De quanto para quanto? De 6 anos de administração, quase 7 agora, né? Que estamos no último ano, 7 anos. Ele passou de 28 milhões para 106 milhões, orçamento municipal. Ele praticamente quase que 4 vezes. Multiplicou por 4. Praticamente. Ele está recebendo, acabaram de assinar contrato, a Toyota vai instalar uma nova fábrica, uma montadora, em Arthur Nogueira. Mas isso ontem, uma reunião que eu tive com o doutor Sebastião, por conta desse programa que está acontecendo aqui, ele falou exatamente mais ou menos isso, o doutor Sebastião estava falando, que não precisamos ter indústrias poluentes. Podemos ter pequenas indústrias que acabam movimentando emprego para as pessoas. Exatamente, porque hoje nós estamos muito dependentes exclusivamente do comércio, que se não existisse o comércio, porque o turismo de nossa cidade é o comércio. Na verdade, foi um erro que a cidade, quando eu digo a cidade, nós cometemos lá atrás, há muito tempo, de basear o turismo de Serra Negra que fosse o turismo de compras. Se ainda nós produzíssemos tudo aquilo que nós vendemos em Serra Negra, nós teríamos condição de sim ser um belo turismo de compras. Mas a grande verdade é que os produtos que são vendidos aqui em Serra Negra, muito poucos hoje são feitos aqui. A grande maioria são produtos alienígenas, são produtos de fora da tradição industrial. No meu tempo de garoto, de jovem, nós tínhamos 37 fábricas de artefatos. Eu mais tarde tive. Não havia na minha época alguém que não aprendesse. Eu acabei tendo, coordenava e tal, acabei produzindo 1.440 porta-notas por dia. Em Lindóia, tive uma pequena indústria. Porque todos nós nos desenvolvemos nisso, porque gostava, eu visitava as pequenas fábricas e tal, via a Billy Doso, pai da Lenita Albieri, sim, o gênio, aquele pessoal da Rua Coronel aí para cima, extraordinário, nós tínhamos artistas aqui extraordinários. Nós tivemos, se eu não me engano, eu ouço, que não é do meu tempo, mas uma fábrica de chapéus aqui em Serra Negra. Eu usei chapéus, do Panamarim, que o prédio está lá ainda acabando, agora caindo. Nem fábrica de Guaraná nós temos mais, né? Fábrica de Guaraná Radial. Foi Panamá. A fábrica de chapéu que era famosa, exportava chapéus. Pois é, gente. Chamava-se Pedro o dono. E você vê que coisa, hoje em dia ao nosso foco, né, a renda principal da nossa cidade é a agricultura, continua sendo a agricultura e o comércio. O que eu acho que é muito pouco, que expectativa nós podemos dar aos nossos filhos
Eu tenho alguns filhos em fase de faculdade e eles falam, pai, o que eu vou fazer? Vou montar uma loja? Não que seja, mas é o que resta, né? Então ele fala, pai, eu fiz uma faculdade, não dá para me ficar em Serra Negra, o meu trabalho, a minha formação, não dá para ficar em Serra Negra. Isso deve acontecer com um monte de outras. Mas essa é uma realidade geral. E se você for notar, olha... política, né, de absorção desses agora se formam, né, e voltam para a Serra Negra. E você tem uma baixa oferta de mão de obra para trabalhos técnicos. Por exemplo, encanadores, eletricistas, construtores, qualificação, pessoas capacitadas para o trabalho. Você tem muito pouca gente trabalhando nessas funções, que são funções dignas, funções sérias. Temos profissionais excelentes de Serra Negra que constituíram sua família, construíram a sua família, deram educação a esses e com atividades, entre aspas, humildes do ponto de vista do trabalho, mais brutas. Mas ninguém quer esse tipo de trabalho hoje em dia também. E você não tem mais na prefeitura quem ensine, porque havia umas escolas profissionalizantes que davam início a essas pessoas para que eles conseguissem seu primeiro emprego e assim por diante. Parece-me que isso é uma bandeira que não está mais na mão da prefeitura hoje. Isso não existe mais. Né? O que é lamentável. Nós temos que, de alguma forma, não sei como, né? Tentar segurar esses jovens aqui. Sim. Porque dá qualificação para eles. Mas surgir alguém idealista e que realmente ama essa cidade, que tome essas iniciativas, política. Porque isso procura as pessoas, é uma coisa que tem que ser feita pensando a longo prazo. A longo prazo. Agora as pessoas a médio prazo a gente consegue obter, né? Exato, médio e longo prazo. A médio vai desenvolvendo e no longo prazo teremos. Seria também uma discussão de qual a cidade que você quer ter. Esse assunto que nós estamos tratando aqui agora, ele passa também por isso. Que cidade que você quer para você? Você quer uma cidade progressista? E quando eu digo progressista, não é o progresso a qualquer preço, mas uma cidade onde tenha qualidade de vida, onde o seu filho, onde você tenha a condição de trabalhar, ter o seu sustento, ter atividade cultural, atividade social, ter prazer de viver numa cidade. André, Esse processo de discussão nós precisamos ter. Você foi um dos vereadores que aprovou o plano diretor, não é isso? Não. Nós aprovamos, nós fizemos, quando eu lá estive, de 2001 a 2004, nós refizemos a lei orgânica do município, porque você tem um encadeamento para que a coisa fosse feita. Para se fazer um plano diretor, nós tínhamos que refazer a lei orgânica, porque ela estava defasada. Tá. Refizemos a lei orgânica e o regimento interno da Câmara, na minha legislatura. Você falou que ela estava defasada, não é isso? Eu vejo assim essa coisa do plano diretor como o plano diretor é um instrumento que ele não deve ser simplesmente aprovado e depois ficar lá na Câmara e guardado lá só consultado nos momentos polêmicos. O plano diretor deve ser uma coisa dinâmica, né? Que os nobres edis deveriam a todo tempo revisá-los e corrigi-los, né? Quem sabe numa ocasião dessas, né, corretivas, né, eles pudessem ver que os jovens, né, estão passando por problemas, né, os que vão estudar fora e voltam para a cidade, né? Mas o estabelecimento de política faz parte de um plano diretor do desenvolvimento da cidade, né? Quando nós refizemos a lei orgânica, nós estabelecemos nas considerações finais prazos para que o poder público fizesse uma série de atividades, de eventos. E o plano diretor era um desses. Até porque todo o planejamento da cidade passa por ele. O que eu posso ou o que eu não posso fazer? Se eu posso construir, estabelecer uma zona especial de interesse habitacional para a população mais humilde, eu tenho que ter isso estabelecido e previsto no plano diretor. Sim, e o plano diretor ele é um instrumento que, se não houvesse sido aprovado, se ele não tivesse sido aprovado,
o município poderia ficar sem essa mão de diversos recursos federais e estaduais que estavam vinculados ao fato de o município ter ou não plano diretor instituído, né? Foi exatamente. Inclusive o plano Não aprovaram por causa disso. Aprovou, para não ficar, né, sem essa verba. Na verdade, o prazo para isso era até o ano de 2008. O plano diretor foi aprovado em 2006. Foi aprovado a tempo. Tanto que ele passou por o plano diretor, ele foi avaliado por um órgão federal, aonde analisava o plano diretor com relação às diversas políticas que o governo federal implanta. Eu tenho inclusive uma cópia desse documento comigo aqui. Ele exatamente avalia o plano diretor com relação às políticas federais, se existe em seu interior pressupostos, conteúdo para estabelecimentos das políticas federais. Que se não tiver, teria que ser corrigido. E se você for olhar esse documento, aponta, né? Aponta essas falhas. Vão chamar assim, essas falhas, que devem ser corrigidas. E se você, isso está disponibilizado na internet, viu? Não é segredo de ninguém. Se você for lá, você vai achar. E esse documento, na mão de um legislador que soubesse atuar e agir, ele fazia uma festa. É um índice, né? Se transformaria. Ele se transformaria no melhor vereador dessa cidade. Só que vereadores com esse naipe. A impressão que dá é que os atuais vereadores têm medo de abrir qualquer livro para ler. Porque tem medo de tentar se aprofundar na elaboração de uma lei. Então, fácil. O vereador que fizesse isso aí, esse seria digno, né, do salário. Mais talvez. Aí me faz lembrar uma frase de Rui Barbosa que dizia: o mal do Brasil é que seus políticos não são profissionais, mas fazem da política uma profissão. Os vereadores vão ganhar algum dinheiro. Com certeza. De uma forma ou de outra, né? Salário e outras coisinhas, né? Bom, seguindo o nosso programa, né? E aproveitando que o Paulo Biller falou de plano diretor, o André explanou muito bem sobre o plano diretor. E esse assunto que nós vamos entrar agora diz muito respeito a esse tipo de coisa, né? Porque deve estar nele alguns tópicos, alguns pontos que nós vamos abordar aqui. É a respeito do famigerado, do famoso, do discutido desmatamento de Serra Negra próximo ao refúgio da Serra, né? Aliás, de antemão, queria aqui parabenizar o Paulo Biller, porque eu até clonei lá uma frase dele, um texto que ele escreveu. Ó, Paulo Biller disse: não posso me furtar desse caso, porque queira ou não queira, sou arquiteto e urbanista da Prefeitura Municipal de Serra Negra. Não quero ser considerado responsável por ninguém. Acho correta a colocação de que poderiam tirar partido do arvoredo em prol do empreendimento. Aí eu deixo entre aspas, né? Mas o ponto vital, muitos não estão vendo, que é a questão das nascentes ali existentes. O movimento de terra que vemos nas fotografias que estão rodando pela internet, foi feito sobre áreas de nascentes, das nascentes. Isso configura, sim, um crime ambiental e passivo de penalizações financeiras e até de prisão. Então eu queria que o doutor Sebastião aqui, como nosso jurista, sim, mas nosso advogado, pudesse falar um pouquinho a respeito desse absurdo, na minha opinião. O André como legislador, o próprio Paulo Biller, eu acho que esse assunto ele é de suma importância para a nossa cidade. Eu acho de uma falta de responsabilidade, né? Tanto que os partidos de oposição protocolaram junto à prefeitura pedindo solicitação, esclarecimentos ao senhor prefeito. O Ministério Público de pronto já acatou essa sugestão dos partidos de oposição e instaurou um inquérito, não sei se é esse o nome, para poder... Ele vai instalar uma ação civil pública. Uma ação civil pública. Eu, como cidadão, qualquer um de nós, pode entrar com uma ação popular, que aliás, talvez nós estejamos entrando com a 4ª ação popular. Eu vou ficar, no meu caixão eles vão colocar um documento que foi a pessoa que deu trabalho nesse sentido aqui em Serra Negra. Mas o André estava exatamente dizendo que a lei orgânica, no tempo dele, em 2004,
através da emenda 28 foi, e depois foi atualizada até 30 de 4 de 2010. E na lei orgânica, no artigo 274, fica terminantemente proibido o desmatamento nas nascentes e margens dos rios que cortam o município e demais córregos e órgãos d'água, obedecido o que dispõe no Código Florestal Brasileiro. Sua Excelência, o senhor, representante do Ministério Público, nosso promotor, jovem, decidido, batalhador, que nos dá muitas esperanças, esteve no local. E ele já verificou que há nascentes e ele vai tomar providência. Quando ele diz, e ele cita no seu pronunciamento, que está no blog do Lauro, ele cita a Lei 8.625 de fevereiro de 93, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, quando depois fala sobre a emenda complementar 734 e mais à frente fala sobre a lei de improbidade administrativa, porque improbidade administrativa não é somente Quando se lida com tirar dinheiro do erário público, do erário, se o erário já é público, mas também é ferir os interesses e justamente a ecologia. Eu tive um contato com esse promotor, apesar de nós estarmos juntos em ação popular, ele milita da forma dele, eu da minha, eu fiz uma visita para ele. Ele é rigoroso, ele é fantástico. Ele me disse o seguinte: eu já andei por 5 cidades, nunca prestei obediência aos prefeitos. Isso é extraordinário, isso são as palavras dele. Que maravilha, né? Me deu assim uma esperança, uma alegria. E quando ele vem no blog do Lauro, que a turma tem se referido a ele com maldição. Ele é uma espécie de maldição. Quando ele vem a festa através do blog, eu fico satisfeito, porque nós que temos sido processados por causa dele, quer dizer, o próprio Ministério Público está reconhecendo que ele é de utilidade pública. Com certeza. Tanto que na fala dele aqui é extraordinário. E ele termina, veja como ele está se dispondo, com efeito, versa o artigo acima citado que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Aqui nós podemos observar que ele está disposto a tomar medidas severas. Eu acredito nele. Ele é um jovem da cidade de Socorro, de gente de bem, da cidade que foi fundada por um primo do Lourenço Franco de Oliveira, daqui de Serra Negra, Bandeirantes, né? E ele, no fim da manifestação dele, Dr. Leonardo Carvalho Bortolasso, ele diz assim: conseguimos, por fim, o Ministério Público possui compromisso com a população dessa cidade de Serra Negra, São Paulo, e mantém-se atento à defesa do meio ambiente, bem como à defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis. Aqui se percebe que ele muito bem representa o Ministério Público de Serra Negra, vai tomar providência, não precisamos procurá-lo e pedir que o faça, porque é inteligente, tem condições, é muito culto. E agora, com os juízes que nós temos, eu acho que providências serão tomadas e rigorosas. Agora, eu não ataco e não quero denegrir a imagem do rapaz que está procedendo no loteamento irregularmente, doutor Paulo. Irregularmente, porque é provável, porque eu estava observando dentro da lei e ainda fui buscar lá um documento sobre loteamentos irregulares. Eu estou fazendo um trabalho lá para Lindóia a esse respeito e estive verificando minhas anotações. Para que se faça um loteamento, primeira coisa, ele precisava ter escritura pública da área, ele não tem, registrada.
para depois começar a tomar providência. Então, o primeira providência seria ter um projeto aprovado. Né? Depois disso, então, ele está fazendo um empreendimento, não tem nem escritura não tem nem escritura. A impressão que tem ali é o seguinte, ele fez uma intervenção na área, certo. Ele talvez tenha um instrumento particular. Eu tenho para você. Então colocamos a foto do incorporador. Se ele tiver o documento de posse desse imóvel registrado, menos mal. Não tem. Não, mas ele está fazendo. Já pertence ao meu amigo. Fazendo uma terraplenagem. A terraplenagem ela é proibida por lei sem ter um projeto de terraplenagem. Se ele tivesse simplesmente um projeto de terraplenagem aprovado, ele poderia, né, terraplenar, mas ele não tem isso aí, pelo que. Ele tem um documento, um instrumento particular de venda e compra do Dr. Lemorge, trabalhando, que é meu amigo particular. Dr. Lemorge, conhecido. Maravilhoso. Do Cláudio. O Cláudio foi meu cliente desde 1991, uma causa que terminou no ano passado. Então tenho muito convívio com ele, sou amigo particular do Dr. Lemorge. Não fere a pessoa dele, mas ele deve estar preocupado, porque ele é um homem de bem, extraordinário, grandioso. Né? A lei que determina, porque todas as leis, mesmo. Outro dia eu estava dando uma olhada na internet e eu vi um artigo do Serrano de janeiro de 2011. Eu vi um artigo do Serrano de janeiro de 2011, onde o Bimbo se enaltecia, porque ele dizia que foi na legislatura dele, em 1980, quando ele foi prefeito pela primeira vez, que foi instituída a lei de utilização do solo, né? A lei 985. Essa lei 985, ela foi baseada na lei 6.766, de 19 de dezembro de 79, que definiu para o Brasil inteiro como deve ser feita a utilização do solo. E essa lei, ela se sobrepõe a todas, por quê, inclusive? Porque se você deixar a cargo de determinadas cidades, aonde o legislador pode, a seu bel prazer, reduzir as exigências mínimas para um loteamento ou um desmembramento. Então, o que acontece? A lei federal estabelece uma normativa que todas as cidades e estados devem seguir. E, segundo essa lei, ela define a infraestrutura básica a ser atendida. E nessa infraestrutura básica, sem que, além do projeto, tem que cobrir o escoamento de água pluvial, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública domiciliar, além das vias de circulação. Guia, sargento, etc. Tudo. E asfalto. Hoje em dia, o asfalto também é do loteador, é obrigação dele. Então, e ele estabelece também o critério, a hierarquia entre as vias, né, André? Sim. E dentro dessa hierarquia, essa via onde haviam o arvoredo, né, os espécimes de ficus, benjamina, tinha lá, e tinha nativos também ali, tinha da flora autóctone, né? Ela estabelece que essa via, ela deveria ser uma via coletora. Tá? E como via coletora, ela tem uma dimensão mínima. Só para que as pessoas entendam, via coletora seria a via principal do loteamento. Que recebe o trânsito local. Que recebe o trânsito local. As vias do loteamento, as internas, a pessoa vai sair da casa dela, ela vai pegar uma outra via. A famosa perimetral, essa hierarquia. E dentro dessa hierarquia, nós temos uma largura mínima para essa via de 16 metros. O que quem visitou o local sabe que dentro de uma árvore na outra, uma de um lado da rua até o outro lado, tinha menos de 16 metros. Então elas estariam dentro da área pública, o que caracteriza depredação, né, de patrimônio. Enquanto nós vamos comentando, seria interessante você mostrar as fotos. Nós temos algumas fotos aqui. Do antes e do depois, né? Para a gente, olha que absurdo. Essa aqui é uma foto depois, né?
em que já Não, ainda não. Ainda não. Ainda tem É depois sim. Olha ali embaixo a estrada, a parte de terra, aí embaixo. Tá, mas já tem as árvores do outro lado que foram derrubadas posteriormente. Foram derrubadas de um lado e de outro. Um outro ponto que até eu estive conversando com o André, é a questão da lei. A primeira lei lá atrás, quando quis tratar da questão das nascentes, essa lei é um pouquinho depois da instalação da ditadura, que foi feita essa lei, e essa lei previa o que se chamou de paralelogramo de cobertura florestal. E esse paralelogramo de cobertura florestal, ele veio a ser, como não tinha dimensões, ele veio a ser disciplinado pela lei florestal, a lei do meio ambiente, que foi escrita posterior a isso. 1967, se não me engano. E aí ela estabeleceu aqueles 50 metros de raio em torno das nascentes, 30 metros ao longo dos recursos d'água, de até 10 metros de cada lado, e conforme vai aumentando a largura do rio, vai aumentando a largura do recuo. Uma coisa técnica, uma coisa coerente. E existem, provavelmente, jurisprudências para analisar o que significa nascente. O que é uma nascente? Nascente é o olho d'água. E pelo que se entende, de pessoas muito abalizadas sobre o assunto, o que eles respondem a isso é que nascente não é a área exatamente o olho d'água, aquele pontinho onde brota a água, onde aflora a água. E sim, todo o ponto da nascente é considerado o ponto mais alto daquela região, daquela bacia hidrográfica. O que equivale a dizer que seria realmente a microbacia todinha, até os divisores da água, é considerado nascente, área intocável, vamos dizer assim. Não está claro na lei isto, nas leis que a gente tem, mas tem sido objeto de estudo, e os estudiosos mais coerentes e conhecedores da questão, eles admitem isso, exatamente pelo funcionamento, de como é que aquela água nasce naquele lugar. Ela depende de toda uma região, e aí ela aflora naquele lugar, tudo aquilo é um lençol freático que existe embaixo, e de repente tem um ponto onde ela aflora. Então todo esse lençol freático é considerado como nascente por alguns autores. Isso é muito importante notar, que na verdade isso traz uma nova consciência, quando a gente pensa dessa maneira. Quer dizer, a lei não é só pelo simples fato do corte das árvores, sejam nativas ou não, parece que são. Tem mais uma coisa, mas só um detalhe também. A lei orgânica do município, se você for olhar em seus diversos artigos que ela trata a respeito do meio ambiente, que não tem só esse capítulo, viu, doutor? Tem diversos, ela aborda em diversos. Olha, gente, que maravilha que era aquilo. Olha que coisa linda. Olha o caminho disso, que a natureza fez. Dentro desse fala que a beleza, a árvore nativa, que as árvores que compõem Olha agora como é que está. Olha agora como é que está. A biota, a biota, dentro dessa beleza que nós estamos vendo aí. A beleza e a destruição. Na lei orgânica, no capítulo 7, quando trata do meio ambiente, da preservação, no artigo 265, 5 romano, também se refere às paisagens notáveis. Se aquilo ali não for paisagem notável, eu não sou considerado, doutor Sebastião, também o plano diretor, especificamente, essa, vamos chamar de floresta, do Gurupiá, ela é passiva de conservação. Ela está como... foi definido como lugar que é ser o plano diretor. Como área de preservação permanente do município. Olha, então, que coisa. Isso quer dizer, então, mais um absurdo, Porque eu estava conversando há pouco, antes do início do programa, com o Bob, e vocês viram aquela foto daquela imagem. Eu acho que qualquer paisagista que fosse elaborar um projeto, um arquiteto, que fosse elaborar um projeto de loteamento naquela área, a primeira coisa que ele ia pensar era em preservar aquelas árvores. Olha que maravilha! Isso por si só, não é verdade? Então, quer dizer, falta consciência, um pouco de consciência. Isto na Europa se chama Alameda. Exato. Eu morei numa cidade de Curias, que é uma estância. Uma Alameda. É uma estância, pertinho de Coimbra, 29 quilômetros, eu morei lá 6 meses.
Lá eu me empolgava quando passava pela Alameda. Eu descia do trem, ia para o meu apartamento, eu, como descendente português, eu passava a amar mais a terra do meu antepassado. E como que nós não vamos amar essa Serra Negra dos nossos antepassados? Como que nós não vamos amar? Olha, só temos do mesmo, infelizmente, independente de lei, legislação, se está certo, se está errado, se é para o progresso, não é para o progresso, eu acho que isso aí, lamentar. É um assassinato. Sim, concordo. Só que tem um detalhe. De novo, nós voltamos no mesmo ponto. Nós temos que discutir não se é errado, se é certo, se é correto, se é progresso ou não, mas temos que discutir a cidade que nós queremos. Exato. Nós queremos essa destruição da cidade? Não. Nossa destruição, é isso que nós queremos? Nossa destruição. É essa qualidade de vida que nós queremos para os nossos filhos. É isso que você deseja para os seus pais, para você. Não pode. Então, pode haver. Ele mostrou alguém foi responsável por isso. Essa foto me remete aqui, nesse instante, a palavra, o Davi pintou um ex-secretário de obras e meio ambiente. Ele acho que ele ficou responsável pelas duas, né? Eu achei mais absurdo ainda ele ter coragem de mandar este comentário para o blog, né, do Lauro, que diz o seguinte: primeiro, que está impedido profissionalmente e legalmente de se manifestar. No entanto, continuo certo de que o melhor seria debater o assunto. Estamos aqui para isso. Aliás... Mas debater o que? Isso? Exatamente. O que? Debater a destruição? Mas é isso que eu estou falando. Acho importante observar que na prática, acho que ele deve estar se referindo ao Lauro, você está sentenciando a questão quando atribui crime ao ocorrido. Tem outro nome para isso? Tem outro nome para isso? Tem crime ao quadrado. Só foi isso. Isso pode inverter o pretendido boa-fé. Boa-fé onde? Se você tem boa fé, você teria cumprido o que a lei determina. E você foi secretário, você tem ciência da lei. Você não pode alegar ignorância da lei. E a lei estabelece uma série de cuidados para quem vai fazer um desmembramento. Aí ele encerra assim, cara André. Porque aquilo é um desmembramento disfarçado. O que ele está tentando fazer naquela via, que é uma via pública, sim, onde não ficou estabelecido qual a largura, aonde ela começa e termina, na sua largura. Ele foi e destruiu tudo, sem ter autorização para isso. Ou, se teve autorização, eu quero saber de quem. Porque você, enquanto particular, não pode agir sobre uma via pública. O único que pode mexer na estrada é a prefeitura, ou contratando uma empresa para fazer isso através de licitação. E depois desafetá-la. Porque há uma figura no direito que a via pública, para que se mexa nela, tem que desafetá-la primeiro. Ela tem que... A rua de todos nós. Exato. As estradas... Eu me recordo... Seja uma servidão de passagem, doutor. Tem que uma simples servidão, alguém deixou utilizar o seu terreno. Eu tive público. Eu tenho um caso em Monte Alegre, o prefeito da época, há anos, eu fiz a desafetação lá. Ele mudar, para mudar uma rua, uma passagem, uma estrada, aquela estrada que sai de Monte Alegre e vai para Mostardas. Então ela passou para cá. Me deu um trabalho extraordinário, mas a lei exigia, o homem era honesto, chamava-se José, o apelido dele é Capitão. Um homem de uma velocidade extraordinária, grandioso. E nós fizemos isso. E hoje eu me recordava disso, que deu um trabalho, só uma vez na minha vida eu fiz isso. Né? Nunca tive um caso, trabalhei, fui procurador de várias prefeituras, mas daí quando eu vi falando sobre essa via, eu falei, mas eles não desafetaram, eles não legalizaram, não se mexe. Mas esse foi o questionamento que os partidos políticos fizeram ao prefeito. Exato. Mas agora nós vamos chegar nessa parte, André. Só para encerrar a fala do ex-secretário, por mais que pareça crime, nada foi feito fora da lei. Tomara para você. Porque se foi feito fora da lei, filho... Mais ainda,
vai ter muita gente querendo que isso seja corrigido e recompensado. Não, mas aí ele diz aqui, deixa eu concluir, né? Corrigido, hein? Sei que na respectiva área serão plantadas, como se isso resolvesse, mais de 1.000 mudas nativas já definidas. Isso, um crime não pode ser atenuado por outro. Ou melhor, apesar que plantar 1.000 árvores não é crime. É o contrário, tomara que você plante mais de 1.000. Só que isso não deixa, por outro lado, de ser crime aquilo que você fez. Crime, hein? A pergunta que não quer calar, André, ele como ex-secretário de Obras e Meio Ambiente da Prefeitura, será que ele não está usufruindo da sua influência junto ao poder público, que fechou os olhos, na minha opinião, certo? Daí é muito grave. Aí é crime continuado. Aí envolve. Iluminado. As pessoas poderiam dizer. Isso chama de tráfico do óleo. Mas se houver servidor público em qualquer nível envolvido numa autorização fictícia, sem que tenha sido avaliado, nós temos o quê? Nós temos, isso daí é máfia. Podemos chamar de máfia? O poder público se consorcia, pessoas representantes do poder público se consorciam com particulares para obter proveito próprio. E qual proveito é esse? Essa é a pergunta. A destruição da natureza, do bioma? A destruição da biota, né, Paulo? E cá entre nós, tomara que não tenha, mas será que algum deles não tem um terreno lá? Algum interesse a desistir. Porque, na verdade, eles estupraram aquela árvore centenária, tem mais de 200 anos. Eu ainda no blog falei sobre isso, está aqui. Existe uma figueira bicentenária que tem 230 anos em São Paulo. Eles estão tentando fazer uma clonagem para que a alma dela fique. E aqui vieram e estupraram essa figueira. Figueira que estava lá, pertinho onde passava a estrada que ligava ao Amparo, que foi feita com os recursos do Pedro Penteado, com dinheiro do bolso dele. Tem um estudo a esse respeito. Por ali passava a estrada. E eles estupraram a nossa figueira. Lá em São Paulo estão pensando, usaram, pus hoje no blog comentando. Eles estão fazendo tudo para salvar a figueira de 230 anos. Por quê? Porque ali passou Dom Pedro I quando proclamou a independência. Agora, tratando os cupins, né, doutor, que eu colocou lá, né? Está tudo aqui. Eu trouxe até, eu trouxe para o blog para levar. Muito obrigado, eu estou com a garganta meio. Então, dá uma olhadinha. Isso realmente é de se, um detalhe de se lamentar. Que nós estamos passando. Mas só uma coisa que eu acho importante. Que acho que nós... Será que, porque não é possível uma pessoa ter a tamanha coragem, se segundo o Paulo Miller aqui, não tem conhecimento, ele trabalha lá, pelo menos por lá ele não está sabendo, não existe projeto, não existe nada. Será que não está usando a influência de ser amigo do vice-prefeito, o senhor Felipe do Tó? Não sei dizer, não posso afirmar uma coisa dessa, porque talvez fosse leviandade. Também não estou afirmando. Tá? Mas uma coisa não podemos dizer, né? Quando que eles começaram a intervenção na área? Aproximadamente foi nos dias que antecederam o Natal. Onde se encontrava o Poder Judiciário? Em que situação se encontrava o Poder Judiciário naqueles dias? Então, a lei de crime ambiental define o seguinte, que tem algumas coisas que podem agravar o crime ambiental que é cometido, quando ele é cometido num domingo ou feriado. Ora, se o Ministério Público fosse acionado, se o representante do Ministério Público estivesse presente, ele não permitiria a continuidade daquilo, paralisaria a obra, até que tudo ficasse esclarecido. E aí caracteriza a má-fé. A má-fé, a boa-fé, o princípio da boa-fé, que está lá no nosso Código Civil de 2002, que foi copiado do Código Civil. Isso é agravante, né? É uma agravante, extraordinário, está caracterizado a má-fé. Eu quero passar por... Olha, eu estou sabendo que o corte de árvores começava às 6 horas da manhã.
Olha, eu vou Quer dizer, faziam tudo realmente, na minha opinião, na calada da noite. Exatamente. Porque nós sabemos que lá não é um lugar que passa bastante pessoas. É um lugar afastado. Sim. Certo? Então, eles faziam isso logo cedo, logo pela manhã, para que ninguém pudesse. E para que a natureza amanhecesse desnuda. Exatamente. Existe uma outra questão. Eu quero. O doutor Sebastião, ele falou que estará estudando a possibilidade de abertura de uma ação. André, eu já fiquei marcado por isso e eu acho que eu vou morrer precisando fazer isso. Então eu quero ser um colaborador seu nesse sentido. Nós vamos entrar juntos. Né? Vamos. Eu quero passar a você, eu fiz algumas análises em cima de algumas leis que falam a respeito do meio ambiente, etc. Existe uma lei de crime ambiental, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Nessa lei eu destaquei alguns detalhes dela, que eu quero passar ao senhor junto com outros, para que você avalie a possibilidade ou não de aproveitá-las. Olha lá. Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. No seu artigo 15, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Ter o agente cometido a infração, item C, afetuando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, que é o caso. Em domingos ou feriados, é o caso. No interior do espaço territorial especialmente proibido, dentro de uma via pública. No plano diretor, está estabelecido que o bosque dos Gurupiás é um local a ser instituído por um parque. Então, é um espaço territorial especialmente protegido, porque a lei assim o definia. E facilitada por funcionário público no exercício de suas funções a apurar-se. Tudo isso são cometimentos que qualificam o crime e que agravam a pena, se for o caso. E aí vem outras circunstâncias a mais, quero passar nas suas mãos. André, eu aceito sua companhia, nós vamos fazer junto, porque os nossos trabalhos se completarão. E é egoísta aquele que faz alguma coisa sozinho. Com certeza. E vou convidá-lo, posso ir ao seu escritório, no meu escritório, no seu estabelecimento. Estou à disposição. Vamos trabalhar junto por Serra Negra. Com certeza. Nós amamos essa cidade, eles não podem fazer o que estão fazendo. Estão brincando com a dignidade. Os nossos antepassados, quando chegaram aqui, eles vieram cheios de esperanças. Eles depositaram essas esperanças nos seus descendentes. E nós não podemos permitir, de forma alguma, que façam o que estão fazendo. Pois é. E tem até uma enquete no blog, né? O recente polêmico do desmatamento em Serra Negra, na sua opinião, não merece destaque nenhum? B. Normal é uma área particular? C. Está feito e não merece punição? D. Foi um crime ambiental? E. Não deveria ter sido autorizado? F. Merece punição? G. Alternativa A, B e C são verdadeiras? H. Alternativas D, E e F são verdadeiras? E I, não sei. Então, não preciso nem falar. Eu votei na H. Exatamente. Eu votei na H. Não preciso falar na H. E veio ela conquistar. A última vez que eu ama essa cidade votou na H. Exatamente. E vai envolver, está crescendo. Cada vez que eu vejo lá, está crescendo. Está crescendo muito. Eles votaram na... Os que votaram na A talvez sejam aqueles interessados em fazer qualquer coisa. O corretor de imóveis, né? São todos aqueles interessados. Não, o problema é quem votou na A. O problema é quem votou na G, que fala que a A, B e a C está certo. Pelo amor de Deus. Autorizou o corte das árvores, talvez ele tenha votado. Também, Quem provavelmente. votou na A está à margem da história. Impressionantemente, né? Impressionantemente. E como o doutor Sebastião já disse, eu quero aproveitar aqui, parabenizar o Ministério Público através do promotor. Como é que é o nome dele, doutor? Eu vou verificar aqui. Leonardo Carvalho Bortolazzo. Sempre uma família ilustre. Leonardo Carvalho Bortolazzo. Parabenizar. Já pelo começo da sua manifestação no blog, que diz assim: conseguindo por fim que o Ministério Público possui compromisso
com a população desta cidade de Serra Negra e mantém-se atento na defesa do meio ambiente, bem como a defesa da ordem jurídica. Da ordem jurídica, isso é um descaso do regime democrático e dos demais interesses sociais e individuais indisponíveis. São os direitos indisponíveis do homem, são coisas que não podem acontecer. Exatamente. Nem nós dispomos de certas coisas. Né? Então, eu queria aqui de fato, eu acho que a nossa justiça está cada vez melhor, com os juízes que aí estão, o doutor Carlos, com o seu trabalho que nós fazemos. Fantástico. Fantástico com relação à bebida a proibição de venda de bebidas menores. Agora, com esse promotor, então, eu acho que nós estamos, finalmente, estamos vendo uma luz no fim do túnel com relação ao descaso que anda essa nossa sociedade. Eu acho que a gente precisa ressaltar uma coisa também, que é o seguinte: nós não estamos aqui, de maneira alguma, contra o progresso da nossa cidade. Nós não estamos aqui para inviabilizar investimento, nós não estamos aqui para perseguir a quem quer que seja que queira investir e que queira agir em nosso município. Mas existem leis que devem ser obedecidas por qualquer um e que não pode, em nenhum instante, o conhecimento, o arbítrio agir para privilegiar quem quer que seja. Se houve, e eu espero que não tenha havido, se houve participação de funcionário público dando apoio a esse crime, como vão ficar? Quero crer que não tenha havido, até porque não sabemos e não podemos afirmar peremptoriamente. Mas que alguma coisa foi feita e o poder público não se manifestou. Isso também é uma verdade. Nesta circunstância, talvez, no político, também tem interesse dos votinhos, né? Está se afirmando, logo na segunda-feira, quando a coisa tomou corpo, quando apareceu o Lauro colocou uma opinião minha no blog, eu cheguei à prefeitura, né? Sabendo já do que estava ocorrendo com aquela área, tendo já visitado aquela área, eu indaguei ao meu secretário, né, que se ele, cheguei para o Hélio e falei: Hélio, você vai embargar essa obra, você não vai embargar essa obra, você tem que embargar isso aí, né? E ele me respondeu que não faria isso, né? E aí sim o meu comentário estava em suspenso ainda no blog, e aí eu até perdi a paciência um pouco, né? E escrevi autorizando ao Lauro que ele colocasse no blog o meu comentário e dizendo até que eu tinha conversado com o secretário, porque não foi mentira, foi verdade, e ele deveria ter embargado a obra. Pelo menos até que se apurasse as responsabilidades, as verdades, as mentiras que estavam acontecendo ali, né? Nossa filha é convivência. Omissão. E não teve a verdade. Pois é. O secretário sabia. É verdade. O responsável direto que estava tomando providência. O responsável não. Espera um pouquinho. Peraí. Corresponsável. Vamos lá. O secretário, o que ele faz? Ele não tem o poder de proibir nada. Quem proíbe ou autoriza é o prefeito. O secretário opina para que o prefeito faça ou não. Mas embargo de obra, acho que ele pode fazer. Não, ele pode fazer, mas o prefeito também. Sim. Ou não? No caso desse, o que é? O prefeito deve. E não podemos nos esquecer. Voltando àquele artigo do Serrano. Voltando ao artigo do Serrano, se o prefeito, em janeiro de 2011, se averou como sendo o criador da lei que definiu os loteamentos do município para que não acontecesse como no decreto de 58, onde eram fazer de qualquer coisa, 53 ou 58? 58. 58. Onde se fazia de qualquer jeito. Se ele, prefeito, for o responsável por isso, ele é o responsável também por o que está acontecendo. Até porque aquela ligação do refúgio
a região do Querência, do Lago do Grupiá? Estrada municipal. É uma estrada municipal. E você, senhor prefeito, foi presidente da comissão de estradas na década de 60, que abriu esse município. O senhor se lembra? Foi quando Jesus, Xedi, apareceu em Serra Negra. O senhor era presidente dessa comissão. E o senhor, junto com outros serranos, foi o responsável pela abertura da cidade, das estradas. Lembra? Como é que o senhor esqueceu essa estrada agora? É aquela história. Tem como é que é gato na tuba? É assim que se fala? Tem gato na tuba. Tem gato na tuba. Vamos desentupir essa tuba aí. Ela está entupida pelo jeito. Eu põe gato nisso. Agora, só uma coisa que eu acho importante falar também, devido às obras que lá estão acontecendo, que não terminou ainda, né? E continua em andamento, diga-se de passagem, não parou. Tem uma notícia que tinha paralisado? Não, parou a obra? Eu não estou sabendo, parou a obra? 3 tratores lá. Hoje estavam 3 tratores lá. Então, ó. Isso é interessante ver as fotos. Mas não dá para mostrar, tá. Mas então, você não parou a obra. Debruçaram mais terra ainda sobre as nascentes? Debruçaram mais terra ainda? Agora é um grande absurdo. E isso causou um transtorno, porque hoje choveu muito. Hoje choveu muito. Hoje choveu chovido, né? E acabou as estradas das imediações ali ficando sem sem condição de tráfego. E por conta desse impedimento, hoje haviam lá caminhão trator da prefeitura. Fazendo o quê? Deixando a estrada em condições de tráfego. Meu Deus do céu. Iluminadas, já estão iluminadas as ruas, diga-se de passagem, viu? Sabe por quê? Eu soube hoje pela manhã sobre isso. Que deve surge um dispositivo, há um dispositivo legal que agora em janeiro já muda a questão da eletrificação. O André talvez saiba melhor que eu, o doutor. Então, para que não complicasse, para que não ficasse mais caro, fizeram antes do término. Olha, eu falo, e ele não vai negar, o presidente da ordem me contou hoje. Trabalhando no café na minha casa. Só um detalhe. É a iluminação pública que ele tem que estabelecer lá. Agora, quem faz a iluminação pública, aquela rede tem que ser aceita pela CPFL. Se for uma... Vamos lá. Olha, mas aqui é irregularidade. Mas é importante destacar. É importante destacar. Se aquilo tudo que está sendo feito caracteriza um desmembramento. Sim. Não é um loteamento, porque o loteamento implica em abertura de vias. Ali eles estão arrumando a testada, arrumando entre aspas, a testada para fazer um desmembramento. É isso aí, ilegal, porque para que seja feito um desmembramento, precisa estar aprovado na prefeitura. Foi? Pelo que nós temos de informação aqui, não foi aprovado ainda. Aquilo está sendo feito de maneira ilegal. A eletrificação que está sendo feita, se ela está sendo feita de uma maneira não adequada, ela vai ter que ser aceita pela CPFL. E se a CPFL alterar o padrão, eles vão ter que refazer. Porque a prefeitura não vai poder assumir aquilo e ter que investir dinheiro para arrumar depois. Seria um absurdo dos absurdos. Mais um, né? Mas eu acho que lá, sabe o quê? Uma bombeada. Eu acho que na parte alta, pelo menos quando eu passei, eu vi um trator assim entrando para a direita, descendo, né? Que é a área onde ela fica, na direção de lá do loteamento fechado ali, do condomínio fechado, né? Um trator imaginando na rua, né? Porque senão ele não ia entrar tanto assim ali. Bom, então tem um projeto aprovado. Sim, bem se eles estão trabalhando desta maneira, existe um projeto aprovado. Por quem? Não sei. Pois é. Então, agora uma pergunta, doutor Sebastião. Uma vez que foram eles, os incorporadores, que causaram todo esse estrago, inclusive nas condições de tráfego das ruas próximas ao empreendimento, eles não tinham a obrigação deles deixarem em condições para... Eles têm que restabelecer o status quo. Mas traduzindo, doutor, lá tem aquele estado que era. O estado que era, entendeu? Porque foram eles, mas tem mais uma coisa que eu estive estudando. A administração pública responde também.
Ah, entendi. Porque deveria ter Os administradores, não é a prefeitura que vai investir dinheiro, mas os administradores, no caso o senhor prefeito municipal, doutor Antônio Luiz Ítalo Franco. Ele é advogado, né, doutor? Não, ele é bacharel. Ah, ele é bacharel, não tem o... Não... Ele é bacharel. Ele Mas de qualquer maneira estudou leis. Acho que estudou, né? Mas que eu saiba, ele começou advogado, a primeira ação que ele parou era um inventário do Belo lá em cima, parou e já não está escrito mais na OAB, ele não é advogado. Entendi. Ele é bacharel. Bacharel porque cursou, fez o curso. Fez o curso, é bacharel. Exatamente. Mas ele não é advogado. Nem o filho dele atualmente é bacharel. É advogado. Porque para ser presidente da Câmara teve que se afastar. Ah, então, exato. Mas isso foi... Mas ele já se despediu faz muito tempo do que não começou. Ab início. No latim se fala ab início. Já não quero mais. Agora eu não quero mais. É muito difícil isso aí. Olha, a gente dá risada, a gente brinca. Mas é verdade. Mas é triste. É verdade. É rir para não chorar. Muito triste. Bom, gente, o nosso programa hoje já estamos com o horário mais do que estourados, né? Esse assunto tenho certeza que ele vai repercutir muito ainda, tenho certeza. Antes, eu gostaria, perdão, só pela ordem de idade, né? Eu gostaria que houvesse uma nova sessão por nós mesmos, depois da resposta dele. Ou, se não der resposta, daí nós vamos agir diferente. Sim, com certeza. Fica agendado. Fica agendado. Eu gostaria de conhecer Paulo, meu querido Paulo, André. Mas eu adorei esse programa. Hoje foi, olha, eu vou dormir tão gostoso. Exato. Pelo menos nós não estamos sendo coniventes. Depois lavou nossas Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Aquela responsabilidade que nós temos com as tradições da cidade, hoje foi cumprida. Exato. Foram cumpridas. Porque nós vamos felizes. Eu vou dormir tão contente, vou sonhar com os anjinhos. Deixa eu colocar também uma coisa, doutor Sebastião. Foi um prazer enorme participar dessa discussão, dessa mesa redonda, onde nós estamos discutindo um problema muito sério da nossa cidade. Mas eu quero falar uma coisa para alguns anônimos. Apesar que anônimo é complicado, porque você não sabe para quem que você destina, né, Paulo? Como é que você fala para um anônimo? Mas, respeitando as pessoas... Paulo, como é que você vai descobrir nos anônimos? Aquele que virou a carinha para lá, virou a carinha para lá. Qual é a definição? Uma vez eu estava passando por Jaú, nós vimos a Bica de Pedra, uma cidade, lá buscar um cidadão, um amigo nosso, e paramos em Jaú. Entramos no bar para tomar um café e tal, e esse cidadão que estava comigo, Ivan Correia Toledo, ele conhecia Jaú, havia residido lá. Eu falei para ele, quem que é aquele cidadão ali que estava se expondo lá? Ele falou, aquele é mais ou menos como o sobrinho do soldado desconhecido. Por isso, para mim, é o sobrinho do soldado desconhecido. Bom, eu quero deixar uma resposta a alguns deles que estão se manifestando na seguinte situação, dizendo que nós que estamos defendendo o meio ambiente, que buscamos uma solução para esse problema, não só esse, mas os problemas antes que eles surjam. Nós só quero dizer a você uma coisa: nós sempre nos manifestamos. Nós sempre procuramos evitar que um crime como este acontecesse. Porém, você não pode prever tudo. Então você estabelece princípios na lei, e os princípios foram estabelecidos. Aquele que descumpre é quem age errado. Pense bem. Então, antes de você dizer que nós deveríamos ter tomado providência antes, a providência foi tomada. Mas quem agiu subrepticiamente fez contra a lei. Deverá ser punido. E deverá ser punido por ela. Tá? Então, é apenas uma resposta para você e que você tenha um bom dia. Eu participei na vida nunca participei de uma tão profícua como a de hoje. Pois é. Obrigado, isso aí para nós é um elogio, né, cara? Sem dúvida. Nós que somos aqui meio neófitos aqui, damos a cara a bater, né, por conta disso, mas sem medo também, sem receio, porque nós somos, na verdade, não temos essa intenção. Nós não nos acovardamos. Mas eu queria que o Paulo
Porque afinal o Paulo aqui, ele trabalha no poder público, trabalha na prefeitura. Ele é profissional. Ele é o profissional. E eu admiro a coragem do Paulo de vir aqui, dar seus pontos, ou seja, a verdade que ele colocou no blog, colocar a verdade aqui, né, sem receio, porque ele sabe que é complicado. Nós sabemos que o modus, como diz o André, operante, modus agendi, exatamente, é complicado, é na base do coronelismo mesmo, nós sabemos disso, está aqui o Paulo que não me deixa mentir. Eu tive até certas ameaças dentro do blog, né, porque às vezes eu não suporto, né, me colocar como anônimo, né, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, né, devia ser complicada para todo mundo, né. Então, eu acabei vendo um artigo na lei, nessa procura por leis que denotem que essa atitude desse desmatamento foi criminosa. Eu acabei achando uma lei dentro da lei do meio ambiente, da Política Nacional do Meio Ambiente, que ela diz o seguinte, que serão considerados de relevância e merecedores de reconhecimento público os serviços prestados por qualquer forma a causa conservacionista. Então isso aqui eu estou fazendo com que eu perca todos os meus medos, né, no caso de estar falando dessas coisas como funcionário público, e mesmo que seja em horário de serviço, porque é um serviço em prol da cidade que eu habito. Sabe o que caracteriza bem isso, Paulo? Existe também, eu gosto muito de Júlio Barbosa porque foi um gênio, né? Ele diz, o homem que trabalha acumula riquezas, porque o trabalho, ainda que mal remunerado, é o capital que se multiplica. E o capital que nós investimos aqui hoje há de se multiplicar. Verdadeiramente, isso é bíblico também, né? Eu queria também fazer só mais uma colocação, né? E é com o seguinte teor. Eu ouvi aí que existem pessoas aí no blog também que estão falando que essas atitudes são políticas, né? No sentido de dizer que são politiqueiras, vamos dizer assim, né? Eu só queria alertar essa pessoa, né, que o preço do pão, o preço do leite, a derrubada das árvores, são todas decisões políticas, que se a gente tomar a frente disso tudo, né, se o povo se organizar e tomar a frente, ele consegue fazer o preço do pão que precisa ser, a árvore ficar de pé e assim por diante, né? E a gente tem que atuar politicamente mesmo, né? Então, política de administração, politicária é outra coisa. Esse cidadão aí que comenta como se nós estivéssemos querendo jogar pedra simplesmente para desmerecer uma... Não é, o político não é essa intenção. Nós não somos contra o progresso da cidade, ao contrário. A intenção é fazer com que Serra Negra tenha um desenvolvimento sustentável, que há muito tempo deixou de ter, a gente sabe disso, muitas nascentes foram aterradas, soterradas, muitas ruas foram abertas onde não se deveria abrir, e assim por diante, muitos loteamentos foram implantados em áreas que não deveriam ser implantadas, e eu acho que chega a hora de que o povo tem que acordar e realmente reivindicar os direitos, que é um direito de todos, né, morar numa cidade com uma paisagem espetacular, como Serra Negra tem, e não deixar de fazer com que essas pessoas a tornem menos espetacular do que elas são. Todo canto de Serra Negra tem uma área onde a gente sente a natureza e a proximidade com Deus. Todos aqueles que conhecem bem o município e sabem do que eu estou falando. Então é isso aí, no mais eu quero agradecer a participação. Nós é que agradecemos. Um abraço grande aí para os ouvintes aí, para as pessoas que estão assistindo. Os espectadores. E que estou à disposição, né? Se precisar de mim novamente. Você aqui é uma cadeira sua aplicativa, Paulo. Para qualquer coisa aí, no sentido de... Com certeza você virá mais vezes. Que Serra Negra possa ser uma cidade ímpar, uma cidade, a melhor cidade do mundo, né, doutor? Pelo menos foi criado para isso, né? E eu acho que, para encerrar esse nosso programa de hoje, queria pedir para o Chicão, que está lá na retaguarda nos ajudando, que colocasse mais uma vez a música do Silvio, referente à Serra Negra, é a mais linda, a cidade mais bela. Muito importante. Né, a homenagem a ele, e eu acho que ela também vem ao encontro do momento que nós estamos vivendo com relação à natureza. Seja o hino do nosso amor. Ele lá na Lume Novo, ele era o dono da Lume Novo, né? Então, até terça-feira que vem,
Se Deus quiser, e Ele há de querer. Morava ali no Taquaral, né, perto da Lagoa. Isso, um abraço a todos. Tudo em Campinas. E antes de terminar, que todos tenham um feliz 2012. Exato. Que esse ano seja muito importante na vida de vocês, porque vocês vão decidir o que vocês querem para a cidade de vocês. Linda terra onde eu nasci, berço que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou. A história já gravou seu nome, cidade de encantos mil, Serra Negra é a mais bela entre outras terras do meu Brasil. Eu quero cantar bem alto para o meu povo, Deus quis assim. Linda terra onde eu nasci, berço que Deus abençoou, beleza igual nunca vi, sua gente a consagrou. A história já gravou seu nome, cidade de encantos mil, Serra Negra é a mais bela entre outras terras do meu Brasil. Eu quero cantar bem alto para o meu povo, Deus quis assim. Sua terra é moldura de seu vale sempre em flor, suas fontes têm ternura e nos dá sublime amor. Como é belo o cenário da cidade onde nasci, Serra Negra é um encanto, Deus a fez tão bela assim. Linda terra onde eu nasci,